Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre adjetivos. Vamos lá? Adjetivos. É outro nome difícil, né? Mas logo vocês vão ver como é facinho de aprender. O que são adjetivos? Para a gente começar a nossa aula explicando sobre o que são adjetivos, a gente vai precisar lembrar o que são substantivos. Vocês se lembram que na videoaula de substantivos, eu falei para vocês que as palavras da língua portuguesa, elas podem ser organizadas de acordo com a função? É como se fossem caixinhas, só que ao invés de eu colocar elas em caixinhas, eu dou um nome para esse grupo de palavras. Naquela aula, eu disse para vocês que as palavras que têm função de nomear fazem parte de um grupo que chama substantivo. Hoje nós vamos falar de palavras que têm função de características. Essas palavras, esse grupo de palavras, ele vai receber o nome de adjetivo. Como eu posso explicar o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Então, quando eu falo substantivo, eu estou falando o nome de alguma pessoa, lugar ou objeto. Quando eu estou falando de adjetivo, eu estou contando como este lugar, este objeto, esta pessoa é. Quais são as características desse substantivo. Então, para saber o que é adjetivo, o que é importante saber? Que ele sempre vai trazer características de um substantivo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Observem essa imagem. Vamos ver se vocês descobrem qual é o substantivo que descreve todos os elementos dessa imagem. Um substantivo que poderia falar de todas elas. O substantivo que nomearia todas elas é casa. Todas essas imagens são um tipo de casa. Eu vou trazer para vocês agora adjetivos que vão descrever uma dessas casas em particular. Então, eu estou falando de uma casa pequena. Eu poderia falar de uma casa grande, tá? Estou falando de uma casa simples. Isso poderia ser também de uma casa chique. Estou falando de uma casa nova, mas poderia ser uma casa velha. Estou falando de uma casa baixa, mas poderia ser uma casa alta. E estou falando de uma casa rosa, mas poderia ser qualquer outra cor. Então, esses adjetivos que eu coloquei aqui para vocês, eles descrevem o substantivo casa, mas eles descrevem mais especificamente essa casa aqui. Eu trouxe aqui para vocês uma frase. Essa frase é: eu plantei uma pequena árvore no meu jardim. Primeira missão vai ser encontrar nessa frase os substantivos. O que é substantivo mesmo? As palavras que têm função de nomear, as palavras que vão nomear objetos, que vão nomear coisas, que vão nomear lugares. Nesta frase, os substantivos são árvore e jardim. Árvore, que é o nome que eu dou para este tipo de planta, para esse tipo de ser vivo. Jardim, que é o nome que eu dou para este espaço. Então, eles são substantivos porque eles estão nomeando. Os adjetivos, eles vão trazer características para esses substantivos. Então, quais palavras aqui são os adjetivos? São as palavras que vão me dizer como é a árvore e como é o jardim. Quais palavras são essas? Pequena e belo. Pequena é o adjetivo que está caracterizando a árvore, está me falando como a árvore é. Então, se alguém me perguntar, que árvore você plantou no jardim? Então, eu sei que não é uma árvore grande, porque eu coloquei aqui esse adjetivo que está descrevendo a árvore. E belo, que está descrevendo jardim. Então, a palavra pequena é o adjetivo que está descrevendo o substantivo árvore, que está me falando como esta árvore é. E a palavra belo é o adjetivo que está caracterizando o substantivo jardim, que está me falando como esse jardim é. Trouxe aqui outra frase. A vovó é legal, mas hoje está cansada. Qual é o substantivo que está aqui nomeando um lugar, uma pessoa ou um objeto? Vovó. Vovó é o substantivo que está nomeando esta pessoa. Tá?
Quais são os adjetivos que me contam como a vovó é? Ou, nesse caso, qual o estado da vovó, como ela está? Então, eu tenho aqui os adjetivos legal, que é uma característica da vovó, a vovó é legal, e o adjetivo cansada, que está falando do estado dela agora. Ela pode estar cansada hoje, mas ela pode mudar esse estado num outro dia. Então, esses dois adjetivos, eles estão falando do substantivo ali. Percebam que no outro slide que eu trouxe para vocês, o adjetivo vinha antes do substantivo, ele estava atrás. Mas que nesse slide, o adjetivo ele está depois, e tudo bem. Tanto faz a ordem que o adjetivo está. Eu só preciso prestar atenção de qual é o substantivo que ele está caracterizando, né? Qual o substantivo que ele está falando? Então, quem é legal? A vovó. Quem está cansada? A vovó. No outro é quem é pequena? A árvore. No outro é da quem é belo? Jardim. Então, eu preciso sempre saber de qual substantivo o adjetivo está caracterizando. Vamos fazer uma brincadeira para ver se vocês entenderam? Eu trouxe aqui uma imagem, e para essa imagem tem vários substantivos que descreveriam que nomeariam vários elementos dela, mas a gente vai falar só sobre os animais. Então, os substantivos que a gente vai usar são os nomes desses animais. Eu vou trazer para vocês adjetivos que vão descrever como é este animal que eu estou pensando. E vocês vão tentar me dizer qual é o substantivo. Qual substantivo nomearia este animal? Então, vamos para os adjetivos. O primeiro adjetivo que descreve é gigante, pesado, é cinza, é orelhudo, é narigudo. Esses adjetivos descrevem qual animal, qual substantivo que dá o nome para esse animal. E o substantivo é elefante. Se você respondeu elefante, você acertou. Vamos de novo? O substantivo que eu estou pensando, o nome de animal que eu estou pensando, ele pode ser caracterizado assim. Olha os adjetivos. É grande, é peludo, é fofinho, é comilão, é preto e branco e é dócil. Qual será o substantivo que pode ser descrito por todos esses adjetivos, que esses adjetivos trazem as características? Se você respondeu panda, acertou. Era o animal que eu estava pensando. Então, vocês perceberam qual que é a função dos adjetivos? Eles sempre vão aparecer para a gente perto de um substantivo, contando para a gente como é, quais são as características. Nem sempre ele vai trazer coisas boas, coisas positivas. Por exemplo, se eu trouxer os adjetivos que descreveriam a bruxa, ela seria malvada, ela seria feia. Então, nem sempre são coisas positivas, mas eles sempre vão trazer características desse substantivo. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Façam os exercícios sobre adjetivos para ver se vocês aprenderam. Um grande beijo para vocês e até a próxima!